Mais uma vez, boa noite a todos, graça e paz. Você aqui presente no nosso salão de reunião, você que nos acompanha através da internet, a você que nos acompanha através das ondas do rádio, graça, paz, amor e misericórdia da parte de Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo possa falar no teu coração, no coração da tua família, que essa palavra venha a ser uma palavra transformadora e renovadora em nossas vidas. Nosso tema da noite é um cristianismo sem o Cristo. Um cristianismo sem o Cristo. Mateus capítulo 23. Você que achou, coloque a mão sobre a sua Bíblia. Nós vamos estar orando. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos por essa noite maravilhosa. Graças te damos por estarmos em comunhão com o teu povo, com a tua igreja, unidos ao cabeça da igreja, que é Cristo Jesus, Senhor nosso, e de toda a igreja, em toda a terra, pelos quatro cantos do universo. Nós te adoramos e te exaltamos, ó Deus, de toda a provisão. Fale aos nossos corações com uma palavra clara, uma palavra que venha transformar as nossas vidas, com uma palavra que venha estabelecer princípios em nós, para que nós venhamos a reinar, para que nós venhamos a desfrutar de toda sorte de bênçãos, mas para que nós, acima de tudo, venhamos a viver em obediência com a tua palavra, em obediência para aquilo que o Senhor tem nos proposto, que nós possamos viver enxergando um novo caminho, ouvindo a tua voz, correndo para os teus braços, entrelaçados contigo, andando em novidade de vida, dia após dia, hora após hora. Nós oramos confiadamente no nome dele, Jesus Cristo. Amém, amém. E amém. Um cristianismo sem o Cristo. Mateus capítulo 23. Versículos 1 em diante. Diz a palavra: Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Um cristianismo sem Cristo tem sido evidenciado hoje no nosso país. Infelizmente, tem se pregado sobre tudo, menos sobre o Cristo. Tem se pregado sobre muitas coisas, menos sobre o Senhor da igreja, menos sobre o Salvador do mundo. Tem se falado de tudo no Brasil. Nós temos visto pedras santificadas, nós temos visto correntes beatizadas, nós temos visto sapatos de fogo, nós temos visto madeiras consagradas, nós temos visto água batizada, nós temos visto de tudo, cheio de crendice, nós temos visto, mas nós não temos visto ser falado sobre o Cristo da igreja. Um cristianismo sem Cristo é o que temos visto e assistido no Brasil hoje em dia. Mas o Senhor Jesus já havia alertado sobre isso cerca de 2.000 anos atrás. E nós vamos ver que esse cristianismo sem Cristo é um cristianismo opressor. Versículo 4 vai dizer: Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Colocam fardos, jugo de escravidão sobre os ombros dos homens. Tem se vivido um evangelho do não pode. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Não toque nisso, não coma isso, não coma aquilo outro. Você não pode se misturar com esse, você não pode se misturar com aquele outro. E as pessoas vivem aprisionadas. As pessoas entram nessas pseudo igrejas e vivem aprisionadas, cheio de fardo, cheio de peso, cheio de jugo de escravidão. Mas esses pseudos líderes, esses tais líderes, esses cujo Deus é o ventre, não fazem isso. E colocam: você tem que fazer isso, mas eles mesmos não fazem. Você tem que fazer aquilo outro, mas eles mesmos não fazem. Eles simplesmente colocam a carga na vida dos outros. Nós já falamos 10.000 vezes aqui, mas eu vou repetir por mais uma vez.
Vamos para 10.001. Quem não pensa é levado pelos pensamentos dos outros. Se a pessoa não pensa e chega num lugar desse, essa pessoa vai ouvir o pastor, o bispo, o apóstolo, o patriarca, o semideus, o arcanjo, sei lá qual é o título agora moderno que existe por aí, que agora tem título para tudo quanto é jeito, né? Nem sei mais. E vai ouvir e vai dizer, é de Deus. E aí nós perguntamos a essas pessoas que não pensam e se deixam ser levados pelos pensamentos dos outros, aonde é que está escrito na Bíblia? E as pessoas dizem, não, meu pastor falou, o meu bispo falou, o meu apóstolo falou, e é por isso que eu estou fazendo. Eu pergunto, mas aonde está na Bíblia sendo falado sobre isso? Aonde na Bíblia, como orientação de Deus, está sendo falado sobre isso? Está mandando você viver com um jugo de escravidão, com um fardo pesado sobre os seus ombros. O Evangelho de Jesus é leve e suave. O Evangelho de Jesus é leve e suave. Essas pessoas vivem um cristianismo opressor. E esse cristianismo sem Cristo também é um cristianismo exibicionista. Versículo 5. Tudo que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes bem longas. Querem chamar a atenção. Querem viver de aparência. Então muitas pessoas vivem de aparência e colocam seus melhores trajes, colocam as suas melhores roupas, colocam o seu melhor perfume, o seu melhor penteado, entonam as suas vozes, treinam para persuadir e dissuadir a humanidade e vêm para o púlpito mostrando santidade. Santidade essa que não tem, é apenas aparência. Porque esse evangelho tem sido pregado aí, hoje em dia, é um evangelho exibicionista. Então as pessoas, ao invés de falar do Cristo, elas vão colocar um carro dentro da igreja e vão dizer, está vendo esse carro aqui? É um CRV. Está vendo? 150 mil reais. Eu consegui porque eu participei da campanha. Eu participei da campanha, agora eu ganhei esse carro. Está vendo esse aqui, essa Land Rover? Essa Land Rover aqui, eu também ganhei, porque eu fiz a campanha. Eu participei, eu entreguei tudo que eu tinha, e eu consegui, eu entrei aqui quebrado, eu entrei aqui falido, eu entrei aqui sem nada, e agora eu já tenho uma cobertura lá em Ipanema, agora eu já tenho uma casa de praia lá em Búzios, agora eu já tenho essa Land Rover, esse CRV, agora eu já tenho 2 carros top de linha, eu já tenho cobertura, eu já tenho casa de praia, eu já tenho tudo isso. Porque eu fiz, porque eu faço. Você tem que dar tudo o que você tem. É um evangelho exibicionista, não tem nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo. É qualquer coisa, menos o evangelho de Jesus Cristo. Mas é isso que tem sido pregado hoje pelo Brasil afora. Se você liga a televisão meia-noite, você vai perder tempo assistindo essas coisas. Se você liga a televisão 6 horas da manhã, você vai perder tempo assistindo essas coisas. Eu te dou um conselho, dobre o seu joelho, ore a Deus, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, aprenda com a palavra de Deus. Não se submeta a esses tais homens, cujo Deus é o ventre. É também um cristianismo orgulhoso. Versículo 6. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas. Lugar de honra. Pastor, a igreja não tem lugar de honra porque a igreja é pequena. Porque se tiver, tem que ter umas 10 cadeiras ali em cima, o pessoal sentar. Primeiro que eu acho que isso é uma falta de educação. A pessoa está pregando, os outros de costas para os outros. Eu acho uma falta de educação. Primeiro, para começar, a falta de educação. Estou aqui pregando, tem 10 pessoas atrás de mim. 10 pessoas. Primeiro, eu acho que tem que sentar
de frente. Para quem está palestrando, seja pregando, seja palestrando, seja lá qualquer outra coisa. É uma questão de educação. Mas as pessoas chegam, aí na portaria já avisam. Sou bispo. Apóstolo. Já vai com a carteirinha na mão. Sem Deus. Porque a igreja de repente está cheia, a pessoa convida ele para um cantinho, já fica de cara emburrado, porque queria ficar num destaque. Queria ficar num lugar de destaque. Então, há 2 mil anos Jesus já havia dito: eles gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas. Querem ser o centro da atenção. Eu quero dizer para você que o centro da minha atenção, o centro da tua atenção, se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Senhor. Mas eu estou falando de um cristianismo sem Cristo. É um cristianismo legalista. Versículo 13. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-los. É um cristianismo que fecha as portas. É um cristianismo que não celebra a recuperação. Eu louvo a Deus porque nós celebramos a recuperação. Nós dizemos: não importa se rico ou pobre, branco ou negro, viciado ou ladrão, prostituta, travesti, Jesus te ama. Aleluia. Jesus te ama. E Jesus quer trazer a recuperação para você. E nós queremos ser canal de bênção do fluir da graça de Deus, daqueles que foram rejeitados, daqueles que já foram humilhados, daqueles que viveram uma vida caída, prostradas à margem, daqueles que já foram discriminados. Talvez por suas contas bancárias não serem contas bancárias tão gordas e tão cheias e tão recheadas. Talvez por causa da sua cor, talvez por causa da sua escolaridade, talvez por causa daquilo que um dia já foram. Aí Jesus vai dizer: ó fariseus, ó religiosos, as prostitutas e os publicanos estão entrando antes de vocês no reino. Sabe por quê? Porque eles vêm até a mim e são transformados. Porque quando você conhece a Jesus, a sua vida não pode seguir como era antes. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas as pessoas presas à religião não querem vir a Jesus e não querem ir àqueles que estão à margem, não querem ir àqueles que estão caídos, não querem ir àqueles que estão prostrados. Vivem dentro de suas sinagogas, vivem dentro de suas igrejas, vivem dentro de suas catedrais, vivem dentro de seus templos de Salomão, vivem dentro de sua vidinha e esquecem daqueles que estão caídos e prostrados. Aí Jesus vai dizer: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Mas um cristianismo sem o Cristo esquece disso tudo, porque se não tem o Cristo, não vai ter nada daquilo que Cristo tem. Infelizmente, nós temos visto um cristianismo legalista ser levantado no Brasil. É um cristianismo zeloso, mas é um cristianismo sem entendimento. Versículo de número 14. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Estava conversando com o pastor Rogério outro dia, e nós estávamos conversando sobre aquilo que nós pensamos sobre igreja. Você sabe muito bem que o projeto Edificar quer ser um sinal histórico do reino de Deus. Nosso desejo é ser um sinal histórico do reino de Deus, é levar o evangelho todo para o homem todo. Esse é o nosso desejo como igreja. Levar o espiritual, sim, mas levar também o material, levar também o social, levar também aquilo que vai mudar com a mentalidade da pessoa que tem vivido escravizado durante tantos anos. Esse é o projeto de Deus para nós, e nós entendemos isso, e nós procuramos fazer isso.
Estava conversando com o pastor Rogério no domingo passado sobre isso. No Brasil, você sabe muito bem, o salário mínimo é R$724. E nós estávamos falando, essa pessoa que ganha R$724 deveria ser ajudada pelas igrejas. Nosso ministério, de forma administrativa e estrutural, não tem um suporte ainda hoje para isso. Nós precisamos de uma estrutura. Mas tem outros ministérios que arrecadam, estou falando aqui em Nilópolis, tá, gente? Não se assustem com essa conta. R$1 milhão por mês de dízimo e oferta. Tem igrejas em Nilópolis que arrecadam R$1 milhão de dízimos e oferta. Eu te pergunto, o que tem sido feito? Qual o trabalho social tem sido feito? Qual o trabalho de celebrar a recuperação das pessoas tem sido feito? Qual ajuda tem sido dada? Não, pastor. Não. Eles devoram as casas das viúvas. A pessoa recebe R$624. Aí dá o dízimo, dá a oferta, participa da campanha, participa do quilo, participa disso, participa daquilo outro, inventa uma outra coisa durante o mês, inventa isso, inventa aquilo outro. Aí a pessoa é viúva, ou é idosa, ou é idoso, de repente não foi ao culto de ceia. Aí o pastor manda, o culto de ceia geralmente é no começo do mês. O pastor manda o diácono ir lá. Aí vai falar, que legal, né? O pastor mandou o diácono ir lá levar o pão e o vinho para o idoso cear, né? Não, o pastor mandou um envelope de dízimo e oferta, o irmão não veio no culto de ceia, esqueceu de trazer o dízimo. Esqueceu de trazer o dízimo. Então leva lá, diácono. Vai lá, Rafael, Tati, vamos lá na casa da viúva. Pastor, tá bom, pega aí o porta-ceias. Mas só dá a ceia depois dá o dízimo. Gente, no final de tudo, faz uma longa oração. Fala o nome de Jesus bonito, lindo, maravilhoso. Jesus, oh, Jesusinho, oh, Jesus, vai bonito. Dá uma encabelada, dá uma iludida. É um cristianismo que condena. Esse cristianismo que se pregado é um cristianismo que condena. Cristianismo que condena. Versículo 15. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Imagine só. A pessoa vai, a pessoa se converte e fica pior do que estava. Eu conheço um monte, talvez você conheça também um monte. A pessoa não estava na igreja, brincava, ria, conversava, se alegrava, contava piada, fazia graça, você convidava para um churrasco na sua casa, ela ia, ela brincava contigo, ela se alegrava com todo mundo, agora entrou na igreja. Agora ela está convertida. Cumprimenta ninguém, fala com ninguém, me perdoe, gente. Se veste mal a dessa, me perdoe. A pessoa, ao invés de ficar mais feliz, fica mais triste. A pessoa, ao invés de ficar mais feliz, fica mais triste. 2 vezes mais filho do inferno. Oh, pastor, mas a pessoa agora não é convertida. É convertida à religião, mas não é convertida a Jesus. Porque isso que tem sido pregado aí é um cristianismo sem o Cristo. Não tem o Cristo. Tem religião, tem jugo, tem escravidão, tem condenação, tem peso. Mas não tem mudança de vida. Não tem mudança de caráter. Não tem transformação do ser. Isso que tem sido pregado por aí afora tem tudo, menos Jesus Cristo. É um cristianismo materialista. Versículo 16. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado pelo seu juramento. É um cristianismo materialista. Mas pelo santuário não tem peso nenhum.
Jurou pelo santuário? Não tem problema não. Mas se você jurar pelo ouro do santuário, levanta a mão aqui comigo. Tudo que eu tenho pertence a Deus, pertence a Deus. A minha finança pertence a Deus. Você viu? Você jurou, hein? Você jurou comigo, hein? Jurou ou não jurou? Então entrega tudo que tem. Entrega tudo que tem. Aí a pessoa vive escravizada daquilo que nós já pregamos aqui: culpa, medo e ganância. Se eu não te pego pela culpa, eu te pego pelo medo. Se eu não te pego pelo medo, eu te pego pela ganância. A pessoa vive escravizada, porque é um cristianismo sem Cristo. É um cristianismo que valoriza o secundário. Versículos 23 e 24. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês comem um mosquito e engolem um cabelo. O que eu estou dizendo, gente, que você não tem que dizimar. Dízimo é bíblico. Eu não estou dizendo que você não tem que ofertar. Ofertar é bíblico. Eu não estou dizendo que você não tem que entender o princípio de dar e receber, e que a melhor coisa é dar do que receber. É um princípio bíblico. Eu não estou dizendo isso. Aqui não estou fazendo uma campanha para você deixar de semear. Pelo contrário, nós ensinamos você a semear não só com dinheiro, mas semear com a sua vida, com o seu tempo, com a sua dedicação, com a sua oração, com a sua entrega, com a sua vida no todo. É isso que nós ensinamos aqui, todas as reuniões e todas as vezes que temos oportunidade de ministrar. Mas nós estamos dizendo aquilo que a palavra nos diz. As pessoas têm feito muitas coisas, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Não vivem a justiça de Deus. Não vivem. Porque é graça, é favor imerecido. Eu recebo porque foi graça. Foi Jesus quem pagou o preço por mim. Foi o Deus encarnado que veio a esse mundo de forma esvaziada, se tornando um homem semelhante a você e a mim, sentindo dores, morrendo uma morte maldita, cumprindo toda a lei, se oferecendo como uma ovelha lá no matadouro, bradando do alto da cruz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Foi Ele que, por causa de não ter pecado, venceu a morte, e venceu a morte, nos ofereceu vida, vida eterna, vida abundante, vida para sempre. A graça é de Jesus, foi Ele que me ofereceu e te ofereceu. E Ele veio e nos enviou o Consolador, o Espírito Santo, que está selado no teu coração e no meu coração. Nós fomos selados com o sangue do Espírito da promessa. Jesus nos enviou o Espírito Santo. A separação que existia entre o homem e Deus não existe mais, porque o sangue de Cristo Jesus nos purificou de todo o pecado. Ele morreu a nossa morte para nós vivermos uma vida, e não uma vida mesquinha, mas uma vida eterna, uma vida plena e uma vida feliz. Então, se nós temos a justiça de Deus em nossas vidas, não é porque nós frequentamos as reuniões de domingo, não é porque nós frequentamos as reuniões de terça-feira, não é porque nós entregamos dízimos e oferta, não é porque nós participamos dos cultos de redes. Isso tudo é muito importante, mas isso só existe por causa da graça, e da graça de Jesus Cristo. A justiça é dele. Não foi porque você nessa noite semeou, não foi porque você nessa noite veio a esta reunião que você foi abençoado. Você foi abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É nele, e somente nele. A justiça provém de Deus, e essa justiça nos moldou para vivermos para Ele. As pessoas têm vivido tudo menos a justiça. As pessoas têm vivido tudo menos a misericórdia. Misericórdia tem com os meus. A boquinha dos meus radicais já tem 3, 4, 5 bocas lá para sustentar.
vou ter misericórdia de mais ninguém, não sabe o que eu passo, pastor. Realmente, eu não sei nem o que passa e não sei nem o que está fazendo na igreja. Não sei. Porque se uma pessoa que congrega, que diz que é filho de Deus, não consegue ser misericordioso, ela não conhece Jesus, ela não entende Jesus e ela é mais filho do inferno que qualquer um outro. Tem carteirinha de membro, de pastor, de bispo, de apóstolo, de semideus, de arcanjo, sabe Deus do quê? Mas não conhece a Deus. Porque se conhecesse a Deus, seria misericordioso. Procuraria ajudar, procuraria repartir, procuraria fazer o bem, não importando a quem. Ah, pastor, principalmente os da família da fé. Sim, porque se as pessoas que estão próximas a mim não consigo ajudar, não vão ser as que estão longe, né? É nesse sentido que Paulo diz, principalmente os da família da fé. Não é dizer que Paulo está dizendo, olha com mais carinho para cá dos da família da fé, e os que ainda não são da família da fé, deixa abandonado, deixa caído, deixa mendigando lá em frente o shopping de Filópolis, deixa lá, deixa para lá, deixa aqui na beira-rio as pessoas passarem fome, deixa eles para lá. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, principalmente da família da fé, porque a família da fé congrega um motivo. Nas reuniões de pequenos grupos você vê, nos cultos você vê, você tem contato com elas. Ou se você não está conseguindo ajudar esses que são da família da fé, como é que você pode ajudar os outros? Comece com os da família da fé, mas abrace a todos, ajude a todos, seja misericordioso. E Jesus vai dizer, vocês estão negligenciando a fidelidade. Nós temos sido fiéis em muitas coisas, mas temos deixado de ser fiéis muitas vezes com Cristo. Nós temos sido fiéis com a nossa Bahia. Que bom, continue sendo. Nós temos sido fiéis com a novela Império. Todo dia, 9 horas, a gente está lá com a televisão ligada na Globo, assistindo a novelinha, né? Não tão bom. Nós temos sido fiéis com os nossos times de coração. Nós temos chorado, nós temos nos alegrado. Vide a torcida do Flamengo na quarta-feira, que chorou bastante. Mas vamos deixar por outra oportunidade. Nós temos sorrido quando ganhamos ou quando os nossos times, entre aspas, adversários perdem. Nós temos sido fiéis com aquilo que acreditamos no mundo secular, com as nossas profissões, mas nós temos deixado muito a desejar quando se trata de Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos sido muito infiéis, porque a religião impregnou na sua cabeça, na minha cabeça, de que basta congregar, basta dizimar e ofertar, basta se achar o tal, basta sacrificar-se, basta pagar o preço. E aí tudo está resolvido. É um evangelho tabajara. Todos os seus problemas acabaram. E nós deixamos de ser fiéis a Deus. Fiéis no que, pastor? Fiéis em viver entrelaçado com Ele. Nós cantamos aqui nessa noite. Posso ouvir a tua voz me chamando, me chamando. Nós cantamos aqui nessa noite, eu vou correndo para os teus braços. Nós cantamos aqui nessa noite que quando nós estamos no jardim, nós encontramos o descanso. Nós declaramos aqui nessa noite que nós o amamos. Nós declaramos muitas coisas bonitas nas canções. E as canções tocaram no meu coração, tenho certeza que no teu também. Mas muitas das vezes, quando saímos no final da reunião, nós nos esquecemos disso tudo. E nós não vivemos no jardim do Senhor durante a semana inteira, até o próximo culto que nós venhamos nos congregar. E nós não corremos para os braços do Senhor até o próximo culto que nós venhamos participar, ou até o próximo problema que venhamos enfrentar. Na hora da luta, na hora da angústia, na hora da crise, nós corremos para Deus. Mas na hora que as coisas dão uma afrouxada, nós nos esquecemos de Deus.
Eu falo 200 mil vezes, vou falar de novo. Na hora da crise, o que te sustenta é o que você construiu aqui dentro. É o altar que você construiu dentro do teu coração. É a intimidade que você tem com Deus. É a vida que você tem com Deus. E Jesus já alertava há 2000 anos. Vocês têm negligenciado a fidelidade. Vocês têm sido fiéis ao bolso de vocês. Vocês têm sido fiéis à família de vocês. Vocês têm sido fiéis ao pastor de vocês. Mas vocês não têm sido fiéis a Deus. Vocês estão coando um mosquito e vocês estão engolindo um camelo. Não seja assim. Não viva assim. Não valorize aquilo que é secundário. Valorize o Senhor da vida. Tem sido vivido no Brasil um cristianismo que valoriza o exterior. Versículos 25 em diante. De vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, perdão. Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Quantas pessoas vivendo dissimuladamente, quantas pessoas vivendo de forma hipócrita, mentirosa, quantas pessoas preocupadas apenas com o seu bem-estar, quantas pessoas não entendendo o que é reinar em vida. O reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se você não tem justiça, não tem paz e não tem alegria no Espírito Santo, você não está reinando. Você está preocupado com muitos detalhes, mas vocês têm se esquecido de viver entregue a Deus, absolutamente entregue a Deus, fazendo a vontade de Deus. Jesus vai dizer: são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e toda imundície. Imagine só aquele sepulcro bem bonito. Você sabe, Deus, por que motivo vai ao cemitério? Talvez o sepultamento de um parente, de um conhecido, de alguém, e você vê aquele sepulcro bonito, pintado, que jaz fulano de tal, e tem mármore envolto naquele sepulcro. Você fala: muito bonito, né? Mas ali dentro está cheio de ossos, está cheio de imundície. Assim são aquelas pessoas que vivem religiosamente, metodicamente, de forma farisaica, preocupados com detalhes e se esquecendo do coração. Há um chamado de Deus para você, há um chamado de Deus para mim, para lançar fora a hipocrisia, para lançar fora a maldade, para lançar fora aquilo que nos afasta e nos separa de Deus, e para vivermos uma vida limpa, limpar o nosso coração. Não adianta dizer que é cristão se você não consegue perdoar o seu irmão. Não adianta dizer que tem parte com Deus se você não consegue ajudar o necessitado. Não adianta dizer que você é uma nova criatura se você não consegue se preocupar com o seu próximo. Não adianta você dizer que é nascido da divina semente se você fica preocupado somente contigo e com a tua casa. Não adianta dizer palavras bonitas e estar com o coração cheio de hipocrisia, de maldade. Não adianta. Limpe o seu coração em Cristo Jesus. Para terminarmos, esse cristianismo sem Cristo é um cristianismo perseguidor. Versículos 29
em diante. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim vocês testemunham contra si mesmos que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. As pessoas vivem a perseguir os outros. As pessoas vivem a dizer, se fosse no meu tempo isso, eu não teria feito desse jeito. Se fosse no meu tempo, eu não teria agido assim. Não fico preocupado com aquilo que passou, fico preocupado com o presente. O que eu posso fazer para mudar a situação? O que eu posso fazer para mudar a história da vida? O que eu posso ser útil no reino de Deus para fazer com que essa palavra corra? Seja através da internet, seja através das ondas do rádio, seja através da nossa congregação, seja através de onde for. O que eu posso fazer? Aquilo que passou, passou. Passou. Domingo passado tivemos uma ordenação de pastores aqui na igreja. Passou. Hoje são pastores ordenados. Já é uma outra realidade. A realidade do domingo passado já passou. Tem uma semana apenas, já passou. A realidade de hoje é outra. Então não tem que ficar preocupado com aquilo que passou. Eu tenho que ficar preocupado com aquilo que está presente. O que eu posso fazer para mudar a história do meu ministério? O que eu posso fazer para mudar a história da minha família? O que eu posso fazer para mudar a história da minha finança? O que eu posso fazer para mudar a história da humanidade? O que eu posso fazer para ser um instrumento da justiça de Deus neste mundo? O que eu posso fazer? Largar esse cristianismo sem Cristo. Primeira coisa, largar a religião. E logo, e não menos importante, pelo contrário, até mais importante, abraçar Jesus na sua vida, correr para os braços dele e dizer, daqui eu não saio, daqui eu não saio, aqui eu vou ficar, Senhor. Vem andar comigo, Senhor, me ensina a andar nos teus passos, guia as minhas veredas na tua justiça, guia o meu caminhar num novo e vivo caminho, guia, Senhor, a estrada da vida. Uma estrada que eu não olhe mais para trás, mas uma estrada que eu avance num novo e vivo caminho para viver e levar a tua palavra de fé e de esperança, primeiramente a mim, a minha casa, mas também aos necessitados e caídos e prostrados que eu encontrar pelo caminho. Eu não quero viver um cristianismo sem Cristo. Eu quero viver com Cristo. Eu quero viver entrelaçado com Ele. Eu quero viver nos braços dEle. Eu quero ser cheio da fragrância dEle. Porque cheio da fragrância dEle, a minha vida será diferente e a humanidade também. Em nome de Jesus, abandone a religião. Viva em Cristo Jesus. Ande no novo e vivo caminho, selado com o Santo Espírito da promessa, cheio da glória de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da vida de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fique de pé nesse instante. Glória a Deus. Vamos fazer mais uma vez essa canção do Ministério Filho Crer. Pastor Suzano Céu. E vamos sair daqui esta noite dizendo: não queremos viver um cristianismo sem Cristo. Queremos o Cristo. Queremos ser cheios dele. Queremos viver com ele. Posso ouvir a voz dele. E eu vou correr para os braços dele.
me chamando. Eu posso ouvir a tua voz, me chamando, me chamando. Posso olhar em teus olhos, posso olhar em teus olhos, chama de amor, me dizendo vem, me dizendo vem. Eu posso ouvir a tua voz, me chamando, me chamando. Posso ouvir a tua voz, me chamando, me chamando. Posso olhar em teus olhos, posso olhar em teus olhos, aleluia, chama de amor, me dizendo vem, me dizendo vem, e eu vou, e eu vou, declare, vou correndo nos seus braços de amor, vou correndo nos seus braços, vou correndo nos seus braços de amor, vou correndo nos seus braços. Senhor, nós queremos a tua presença, nós queremos estar envolvidos contigo, nós queremos viver de glória em glória, nós queremos viver de valor em valor, nós queremos viver em tua presença, porque a tua presença nos enche de amor, nos enche de alegria, nos enche da tua justiça, da tua paz, a tua presença, Senhor. É a tua presença que nós vamos vencer todos os dias. Todas as ciladas que se levantarem contra nós, seremos feitas no poder do teu nome. Todas as armadilhas que forem armadas contra nós serão desarmadas no poder do teu nome. Toda arma forjada contra nós não prosperará. Toda língua que ousar contra nós em juízo já está condenada, porque tu és o nosso Senhor. Tu és quem guerreia a nossa guerra. Tu és o Deus de amor, o Deus de toda a provisão. E nós vamos correr para os teus braços, não só cantando, mas todos os dias de nossas vidas vivendo e experimentando a tua presença, porque a tua presença é o nosso lugar. Graças te damos, hoje e sempre. Nome de Jesus. Senhor, mais uma vez agradecemos por essa noite. Declaramos uma semana profética de bênçãos e bênçãos sem Deus. Em nome de Jesus. Você é mais do que vencedor, você é abençoado com todas as bênçãos espirituais. E desde já, eu te declaro inabalável, no imutável conselho de Deus, e sob a infalível cobertura de sua eterna graça, hoje e sempre, reina em vida, vai em paz, vai feliz, aplauda Jesus em força.